Olá, amigos da TV Justiça. Os destaques da semana você confere agora entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Hoje, os destaques das sessões dos dias 12 e 13 de agosto de 2015. Portanto, Karina, nós já estamos em pleno andamento desde o início do mês, com as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, com temas que eu diria que podem ser considerados instigantes. Uma marca registrada dessa semana, muito variados e que mexem com diversos temas da vida nacional, gerando inclusive debates que se refletiram no plenário do Supremo. E todos eles envolvendo direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal tem a função precípua de guardar a Constituição e é considerado uma corte constitucional e defensora e protetora dos direitos, do cumprimento, da efetivação, da concretização desses direitos fundamentais. 3 grandes temas foram destaque no plenário desta semana, tanto na quarta como na quinta-feira. Na quarta-feira, o início de 2 julgamentos envolvendo uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei do Estado do Ceará que trata a vaquejada como uma prática desportiva e cultural. E aí aqui um conflito, segundo o ministro Marco Aurélio, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, de direitos fundamentais. De um lado, a prática cultural, que é prevista na Constituição e é um direito também de todos, e de um outro lado, a proteção ao meio ambiente, já que, de acordo com laudos trazidos pelo Procurador-Geral da República nessa ação direta de inconstitucionalidade, os animais que participam, na verdade, dessa vaquejada, tanto o boi quanto os cavalos, podem sofrer danos terríveis, não é? Inclusive danos à sua própria integridade física. Então, haveria uma colisão de direitos ali e que o plenário não terminou esse julgamento em razão de um pedido de vista, mas que teve o início do julgamento na quarta-feira. Na quarta ainda, um tema que envolve direitos fundamentais e quem é que pode autorizar, qual é a justiça competente para autorizar que crianças e adolescentes participem de eventos e produções artísticas. É a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum nas suas varas da infância e da juventude. Um julgamento também que não foi finalizado em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. E na quinta-feira, o grande destaque da semana, com a conclusão do julgamento e em razão de uma votação unânime, os ministros decidiram que o Poder Judiciário pode sim determinar que o Estado construa melhorias e melhore o sistema penitenciário em razão das más condições em que os presos estão submetidos tanto física e moralmente. E assegurar essa integridade do preso é um direito fundamental previsto no artigo 5º e o ministro Ricardo Lewandowski, relator desse recurso extraordinário, que teve repercussão geral reconhecida, entendeu que não haveria, de hipótese alguma, poder falar em ativismo judicial nesse caso, porque a Constituição garante também a todo cidadão brasileiro o princípio da inafastabilidade da apreciação dos assuntos que violam os direitos fundamentais do Poder Judiciário e que haveria, sim, condições do Estado fazer essas reformas e não o fez. Então, julgamentos bastante instigantes e que, como você mesmo disse, não é, Cadu? E que teve como grande destaque da semana, sem dúvida alguma, o julgamento realizado na quinta-feira, envolvendo essa reforma nas penitenciárias brasileiras. Esse julgamento, inclusive, foi particularmente interessante, Karina, porque, como vimos, não apenas no relatório, mas no próprio voto do ministro relator, a partir dele, do ministro relator Ricardo Lewandowski, foram colocadas diversas questões que, na realidade, não são propriamente novidade, uma verdadeira radiografia a respeito do sistema prisional brasileiro, uma verdadeira história de horror, podemos dizer assim, na medida que foram apontados novamente diversos pontos que foram pesquisados, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça. A sessão foi bastante interessante em relação a essas argumentações, mas vamos fatiar todos os temas que foram destaque nessa semana. Vamos começar, portanto, com a quarta-feira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram o julgamento de uma ação que pede o fim das vaquejadas no Brasil. Um tema bastante interessante também, como a Karina bem disse, até por conta do conflito de direitos constitucionais que se apresentou em relação a esta ação, que não foi julgada ainda, mas o debate já está plenamente iniciado. E o plenário também analisou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas relativas à participação de menores em trabalhos artísticos.
O plenário iniciou o julgamento de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade requerida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, que discute competência da Justiça do Trabalho para autorizar a participação de crianças e adolescentes em eventos artísticos. Durante sustentação oral, o advogado da ABERT diz que a situação viola vários artigos da Constituição. Do ponto de vista formal, esses atos normativos violam os artigos 112, 113, 114, inciso 9 e 96, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Isto porque esses dispositivos constitucionais prevêem claramente que a matéria relativa à definição de competências da Justiça do Trabalho, que a criação de novos órgãos jurisdicionais e que a matéria relativa à organização e divisão judiciária do Poder Judiciário brasileiro como um todo estão sujeitas ao princípio da reserva legal. Ao conceder a medida cautelar, o relator, ministro Marco Aurélio, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente já previu a Justiça da Infância e Juventude para a tutela judicial dos menores, sendo da competência da Justiça comum a análise dos casos em questão. O juízo da infância e da juventude é a autoridade que reúne os predicados, as capacidades institucionais necessárias para a realização de exame de tamanha relevância e responsabilidade, ante o fato de ser dever fundamental do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas o caso não foi concluído porque logo após o voto do relator, a ministra Rosa Weber pediu vista do processo. Durante a sessão, os ministros também iniciaram o julgamento de uma ADI requerida pela Procuradoria-Geral da República, que pede a inconstitucionalidade da vaquejada, evento cultural comum em estados como o Ceará. O procurador-geral Rodrigo Janot sustentou que a prática, que já virou esporte por meio de lei, caracteriza maus tratos com os animais e, portanto, viola os preceitos constitucionais de proteção ao meio ambiente e à fauna. No voto, o ministro ainda lembrou outras atividades já consideradas ilegais pelo judiciário, como a farra do boi e a rinha de galos, e concluiu que na tradicional vaquejada também ocorre inegável sofrimento dos animais envolvidos. Ante os dados empíricos evidenciados pelas pesquisas, tem-se como indiscutível o tratamento cruel dispensado às espécies animais envolvidas. O ato repentino e violento de tracionar o touro, o boi, nem sempre é um touro, pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia, inclusive por meio de estocadas de choques elétricos, a qual é submetido o animal para que saia do estado de mansidão e dispare em fuga a fim de viabilizar a perseguição, consubstanciam a atuação a implicar descompasso com o que preconizado no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Carta da República. O primeiro-ministro a votar após o relator foi o ministro Edson Fachin, que abriu a divergência. Não há, junto com a inicial, nenhuma demonstração que, no nosso modo de ver, restasse cabal para aproximar esta matéria do caso da farra do boi ou da rinha de galos. No nosso modo de ver, há uma distinção entre essas três hipóteses. E no acórdão para o qual foi relator o ilustre ministro Marco Aurélio, que tratou da chamada festa da farra do boi, ficou assente
pela prova coletada e trazida ao exame, a existência de crueldade com os animais. O ministro Gilmar Mendes antecipou o voto e acompanhou a divergência. Aqui nós vemos que há uma prática, né, que foi desenvolvida e que tem esse caráter de esporte, como tem acontecido também com esses esportes relacionados com a montaria de bois, cavalos, etc. De modo que eu entendo que, se essa legislação carece de alguma censura, há de ser na sua execução. A necessidade de um eventual aperfeiçoamento, de eventuais medidas que se possam tomar no sentido de se reduzirem as possibilidades de lesões aos animais. Mas não me parece que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade. Veja, a inconstitucionalidade resultaria em jogar na ilegalidade as milhares de pessoas que se dedicam a essa atividade. Mas o resultado do julgamento também vai ter que esperar. Isso porque o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo para melhor analisar os fatos. Eu gostaria de me instruir melhor sobre a real situação de fato. Porque, evidentemente, se há uma manifestação cultural legítima que causa dramática crueldade ao animal, eu não teria dúvida de me manifestar contra. Se há uma manifestação cultural que não causa, como regra, um sofrimento irrazoável ao animal, eu acho que a visão deve ser diferente. E não me sinto, nesse momento e nesse ponto de observação, em condições de arbitrar esse conflito de interesses, na verdade, essa colisão de bens constitucionais. Dúvida razoável, portanto, que acomete o ministro e, por isso, o pedido de vista, especificamente neste processo que trata da vaquejada. É interessante, é um debate bastante interessante. Há diversos argumentos que foram apresentados, inclusive um argumento apresentado também foi o de que, na verdade, a legislação ela trataria de regulamentar e regular uma atividade que tem uma série de possíveis consequências ou até fatos reais que foram apresentados, inclusive pelo ministro Marco Aurélio, que falou, entre outras coisas, por exemplo, aquele ato de segurar o boi pelo rabo, que estamos culturalmente talvez acostumados a ver assim, você que é lá da região de Ribeirão Preto também, é uma atividade que existe lá, a minha família também é da região de Sorocaba, também no interior de São Paulo, então via isso com uma certa naturalidade. Imagina uma criatura daquele peso, você puxá-la pelo rabo, arremessá-la no chão, estando a galope, né? Estando a galope, quer dizer, então, na verdade, existem uma série de questões muito importantes, de fato e de direito, a serem analisadas. O ministro Marco Aurélio, relator desse caso, ele disse que os laudos técnicos apontavam essas possíveis lesões ao boi, que mesmo quando ele ainda está nos bastidores, vamos dizer assim, ele é açoitado, instigado para sair a galope quando libertado. E aí o propósito da vaquejada é justamente encurralar o boi em um determinado local, agarrando os competidores, agarram esse boi a galope pelo rabo, torce o rabo até que o boi caia com as patas para cima. E que as lesões, como quebra de pata, até o arrancamento do próprio rabo, segundo o ministro Marco Aurélio disse que os laudos apontavam esse tipo de crueldade com o animal, seria possível nessa prática da vaquejada. Então, para o ministro Marco Aurélio, quando o Estado do Ceará, em 2013, regulamentou essa prática como sendo desportiva e cultural, haveria esse conflito entre a cultura e a proteção do meio ambiente, vamos dizer assim, num sentido amplo, mas numa proteção da fauna, na medida em que também os cavalos utilizados nessa competição poderiam sofrer algum tipo de lesão, ele disse que indiscutivelmente, inegavelmente, deveria ser protegido o meio ambiente e, portanto, com base nesses laudos que foram apresentados, ele julgava procedente a ação direta de inconstitucionalidade no sentido de proteger esses animais diante desse conflito de normas fundamentais que foi apresentado. O ministro Fachin abriu a divergência, foi já acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, que votou antecipadamente, mas como a gente viu, o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro
Luiz Roberto Barroso. Um caso bastante interessante que deve retornar ao plenário dentro em breve, já que o ministro ele queria se instruir não sobre os fatos jurídicos, não é? Até porque existe uma prevalência da jurisprudência aqui no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que quando há um conflito entre o meio ambiente, a ideia de que faça prevalecer o meio ambiente, mas em relação aos fatos envolvidos nessa prática, né, que é considerada desportiva e cultural pelo Estado do Ceará. É uma questão bastante interessante, Karina, inclusive porque demonstra praticamente em tempos de globalização e de informação que circula muito rapidamente, determinadas linhas de pensamento e mudanças dos paradigmas destas linhas de pensamento, elas acabam percorrendo o próprio mundo em uma velocidade que há algum tempo seria inimaginável. Então, há uma mudança de parâmetros clara nesse sentido, como acompanhamos, por exemplo, em relação ao debate que aconteceu na Espanha, para tomar um exemplo, em relação às touradas. Aliás, eu acompanhei até um debate sobre isso, Karina, em que os defensores da tourada como elemento cultural, inclusive utilizavam um argumento e que tinha uma carga emocional muito forte, no sentido de que o touro, ele quando era morto na arena, era morto com um sentido de honra. Aí alguém fez uma pergunta que foi a seguinte, mas alguém perguntou para o touro o que ele acha disso? Exatamente. E o debate continuou lá, e foi uma questão bastante específica que terminou, inclusive, com o resultado justamente, pelo menos em uma das regiões, com a finalização daquela atividade, ainda que baseada em um elemento cultural extremamente forte. Recentemente também acompanhamos uma outra questão, Karina, que reflete esse aspecto cultural, que foi, por exemplo, aquela morte daquele leão na África por um caçador. E se acompanharmos até a própria literatura, Hemingway, que também fez textos belíssimos falando a respeito das touradas espanholas, diversos livros sobre isso, também tem textos que falavam da caça ao leão como um elemento de virilidade. Esse paradigma ele tem ficado superado e acabou chegando no Supremo de certa forma. Mas vamos aguardar, esse julgamento deve ser retomado em breve. O que faz prever, portanto, mais uma análise bastante interessante com relação especificamente a este caso, a esta situação, a este conflito de questões constitucionais que estão em jogo neste caso, Karina. Na quarta-feira ainda, Cadu, além da história da vaquejada, né, no estado de Ceará, um outro tema também bastante interessante que foi discutido foi sobre a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as autorizações, os pedidos de autorizações para que crianças e adolescentes participassem de produções artísticas. Nesse caso, o ministro Marco Aurélio e o ministro Edson Fachin já votaram pela concessão da medida cautelar, aqui nesse caso trata-se de um pedido de medida cautelar, para fazer suspender a exigência de que, exigência não, na verdade, em razão de uma recomendação conjunta entre o Poder Judiciário e o Ministério Público do Estado de São Paulo e do Mato Grosso, eles atribuíram à Justiça do Trabalho como a competente para proceder a essas autorizações para esses menores participarem desses eventos artísticos e culturais. Para esses dois ministros, ministro Marco Aurélio e ministro Edson Fachin, haveria uma violação da Constituição em dois sentidos. Haveria uma inconstitucionalidade formal e uma inconstitucionalidade material também. Na verdade, atribuiu-se com essa recomendação conjunta e com essa determinação do Poder Judiciário e Ministério Público, criou-se uma nova competência para a Justiça do Trabalho, que não aquelas previstas no artigo 114 da Constituição, violando, portanto, a Constituição Federal quanto à sua forma. E também a criação desse juízo, desse novo juízo, violaria também a própria Constituição Federal, na medida em que, ao determinar a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, teria estabelecido que seria a Justiça Estadual a competente para processar e julgar essas demandas. Esse julgamento também foi suspenso, não em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber, que também se manifestou em disponibilizar o seu voto dentro em breve. Então, esse é um assunto que deve retornar, vamos esperar, né, talvez ainda esse ano, ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. E vamos para a sessão da quinta-feira. Ministros analisaram a possibilidade do Judiciário determinar ao Poder Executivo a realização de obras em presídio. Foi o tema tratado na sessão, portanto, desta quinta-feira.
O primeiro julgamento da sessão foi um recurso extraordinário requerido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que solicita a intervenção do Poder Judiciário em relação à construção de presídios naquele estado. Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, essa intervenção é necessária, tendo em vista que os direitos sociais básicos dos presos, como a dignidade humana e a integridade física e moral, estão sendo violados. Não bastasse a norma do artigo 5º, inciso 3º da Constituição, que veda tratamento desumano ou degradante a qualquer pessoa, o Constituinte originário instituiu o preceito como destinatário específico, o preso, a fim de assegurar-lhe efetivo respeito à integridade física e moral. O governo do Rio Grande do Sul foi defendido por meio de sustentação oral da tribuna do STF. Da mesma forma, foi convocada como interessada a Advocacia Geral da União. A advogada apresentou números em relação a recursos enviados ao Executivo para obras no sistema penitenciário. A AGU defende maior participação dos 3 poderes na tomada de decisões no setor carcerário. O que se compreende da questão é que a problemática ela se instaura e ela não é de responsabilidade única e exclusiva do Poder Executivo, mas também de problemas já reconhecidos também, que envolvem o próprio processo penal, reconhecidos pelo próprio Poder Judiciário e também pelo Poder Legislativo, com a dificuldade, muitas vezes, de se aprovar normas, regras que possam trazer uma solução eficaz, que equacione toda essa questão da crise do sistema carcerário nacional. Ao ler o voto, o relator do recurso, presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, criticou a postura dos gestores do Executivo em relação à administração do sistema prisional e concluiu que, em casos como este, é cabível a intervenção do Judiciário. É lícito ao Judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral nos termos do que preceitua o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O decano do STF, ministro Celso de Mello, também votou a favor da procedência do recurso. Que constitui, na linha dessa afirmação de Vossa Excelência, uma típica hipótese de excesso de execução que a própria lei de execução penal repudia quando dispõe sobre essa matéria, ou seja, infligir ao sentenciado penas mais gravosas, sequer fundadas no título executivo judicial, e o que é mais grave, sequer previstas na legislação penal. São aquelas realidades cotidianas que todo sentenciado sofre, não é, em nosso país, em virtude da extrema precariedade do sistema penitenciário, que constitui, lamentavelmente, expressão da vergonha nacional em nosso país. Karina, como se trata justamente de um julgamento em que é elaborada uma tese, o ministro Ricardo Lewandowski, ele, na proposição que foi feita e que acabou sendo acompanhada na íntegra pelo plenário, ele descartou um dos argumentos da chamada reserva do possível. Exatamente, Cadu. O Estado, normalmente, ele utiliza o princípio da reserva do possível para dizer que não tem condições de implementar aquela reforma no presídio. Mas isso foi rebatido pelo ministro no seu próprio voto, dizendo, inclusive, que havia informações de que o Fundo Penitenciário Nacional dispunha de 2,3 bilhões de reais à disposição dos estados para que houvesse essas reformas nos presídios. E a Advocacia Geral da União, na tribuna, ela sustentou, inclusive, que os convênios foram firmados para que essas implementações fossem feitas e que, inclusive, o Estado do Rio Grande do Sul não havia cumprido, havia, vamos dizer, desfeito o convênio com o Fundo Penitenciário Nacional. E, nesse sentido, o ministro disse, olha, não cabe falar que não existe verba suficiente
para a reforma, mesmo dessas obras emergenciais, para afastar toda essa violação de direitos humanos, às quais os presos estão sendo submetidos a essa situação absolutamente degradante e que toda a população do Brasil conhece, está cansada de saber e que foi bastante debatida no plenário do Supremo nessa quinta-feira. Então, ele foi bastante enfático, inclusive na tese, já que se trata de um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Normalmente, ao final desses julgamentos, os ministros acabam formulando uma tese para que ela sirva de suporte para que os tribunais que possuem, vamos dizer assim, processos sobrestados ou paralisados em razão desse julgamento que veio ao Supremo Tribunal Federal, possam adotar esse mesmo entendimento e decidir aqueles casos que aguardavam esse, vamos dizer assim, esse leading case que veio ao Supremo Tribunal Federal. Então, a tese, ela serve no sentido de direcionar qual é o entendimento da Corte acerca desse assunto. E muito se falou também em ativismo judicial, o que o ministro Ricardo Lewandowski disse, olha, existe um descumprimento de direitos fundamentais que devem ser alcançados por todos esses presidiários, o Estado não vem cumprindo e, portanto, determinou a reforma da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para manter a sentença de primeiro grau que determinava que o Estado fizesse essas reformas no prazo de 6 meses e aplicou o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ou seja, a lei não pode afastar qualquer tipo de lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. Em sendo direitos fundamentais, a matéria veio ao Supremo e o Supremo se sentiu confortável, portanto, para dar essa decisão e determinar que os estados, portanto, façam essas reformas. Uma decisão que foi acompanhada por unanimidade por todos os ministros do Supremo, inclusive em relação à tese proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Foi, portanto, o julgamento da quinta-feira que nós acompanhamos. Vale lembrar que o ministro Edson Fachin, ele votara no início da sessão, acompanhando o voto do relator, mas propondo uma ligeira divergência, mas ao final ele acabou aderindo integralmente ao voto do relator. Portanto, votação unânime em relação a esse processo de repercussão, portanto, que nós tivemos na sessão plenária da quinta-feira. Estes foram os destaques da semana que nós acompanhamos ao vivo no Direto do Plenário e hoje nós pudemos rever aqui no nosso programa Plenárias e na semana que vem tem mais, né, Karina? Encontro marcado quarta e quinta-feira ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com Plenárias. Obrigado pela companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.